Alexa, ligue iluminação do estúdio. Tudo bem. Olá pessoal, eu me chamo Caio Monteiro e hoje eu vou mostrar para vocês uma solução extremamente modular, versátil, que consegue trabalhar com Samba 4, DNS, VPN, DHCP, controle de navegação web, nuvem privada. Caraca! Vamos lá? Bom, como eu já falei antes, nós vamos falar do NetServer hoje, tá? O NetServer é uma solução para pequenas e médias empresas e ela é extremamente modular. Você pode tanto usar ela para tudo, quanto para uma coisa específica, e eu vou demonstrar para vocês agora de forma bastante simples. Bom, a primeira informação que vocês precisam saber, a forma mais simples, mais clara que eu consigo transmitir essa informação para vocês é que o NetServer é uma solução centralizada para a administração de serviços open source. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: com o mesmo sistema você consegue trabalhar com Samba na versão 4, tá? Isso é importante, com a interface web das principais funções do Samba, auditoria de acesso do Samba, de pastas de rede. Você consegue trabalhar com DNS, firewall, nuvem privada. Você consegue fazer uma VPN, um controle de navegação web. E você consegue ter N sistemas que eu vou mostrar para vocês, tudo no mesmo servidor. Então, basicamente, ele é modular. Ele é simples, ele tem uma interface muito simplificada, como vocês podem ver aqui na segunda opção. É uma interface fácil, uma interface rápida de você aprender. Com menos de 10 minutos você já sabe onde está cada configuração do NetServer para poder já implantar. É uma distribuição bastante sólida, tá? Ela é baseada em CentOS, então aí vocês percebam a robustez, e ela é completamente open source, tá? Bom, deixa eu puxar para cá. Devo ter aqui já no salvo. Tá, vamos lá. Bom, NetServer, eu conheci ele há alguns anos atrás e ele me chamou a atenção na seguinte questão. Ela é uma empresa italiana, tá? E assim como o Proxmox, assim como o Zentel, assim como alguns outros sistemas como o XCP que a gente viu há um tempo atrás, eles investem muito no layout, na experiência do usuário, na facilidade de implementação e de gestão. Isso é uma pegada que eu gosto muito do mundo open source, que algumas empresas fazem. Eles não ficam só na linha de comando. Claro, você consegue fazer todo o gerenciamento via linha de comando, mas você consegue também, caso tenha necessidade, fazer toda a gestão via interface web. Uma coisa ou outra você vai lá na linha de comando para fazer um ajuste fino, mas só se você tiver interesse. Então, por exemplo, aqui é a página inicial do NetServer, tá? Aqui aquelas observações que eu coletei, que falei há pouco para vocês. Aqui nós temos algumas imagens do sistema, mas eu vou demonstrar para vocês. Então, como é que essa empresa se mantém, tá? Na mesma pegada do XCP, do Proxmox, ela faz a mesma regra de negócio. Ela libera todas as features de forma gratuita e ela cobra por suporte. Claro, você não é obrigado a contratar o suporte, mas você pode optar ou não pelo suporte. Você pode optar pelo suporte de forma comunitária, ou seja, você tem uma comunidade um fórum mais pro, tá? Você tem algumas informações mais rápidas. E você tem aí uma manutenção via e-mail ou via SSH por quantidade de tickets por ano. Novamente, a mesma mecânica do Proxmox, a mesma mecânica do XCP, e eu particularmente gosto bastante dessa forma de trabalho, tá? Então, feito isso, para baixar é bastante simples, você vem aqui download, e aí um pouquinho abaixo você já tem a versão 7 do NetServer atualizado até o mês 5 de 2020, tá? 1.2 GB. Bom, dito isso, você precisa verificar algumas possibilidades, tá? Isso aqui, gente, é o ponto mais importante que vocês precisam se atentar. Entendam que tutorial, curso, dicas, tudo você encontra na internet. Não é à toa que vocês estão aqui agora vendo um vídeo meu falando sobre o NetServer de forma gratuita. De forma livre, sem nenhuma restrição de informações, pelo menos da minha parte, tá? Então, o que é que acontece? O NetServer, ele é baseado em CentOS, ele é uma distribuição
que ela tem alguns controles de segurança ali. Então, por exemplo, vou dar só uma dica que algumas pessoas que mexem com o NetServer ou estão conhecendo não se atentam. O NetServer, ele tem uma forma de trabalho com os serviços um pouco diferente. Então, por exemplo, quando eu instalo o Samba na versão 4 no NetServer, ele encapsula essa suíte do Samba e ele coloca alguns comandos próprios de gestão do Samba. Então, eu consigo gerenciar os Sambas nos meus serviços principais ali na interface, porém, se eu quiser fazer algum ajuste fino que eu faria no Samba, se tivesse instalado diretamente no Debian ou no CentOS, eu não consigo. Então, vou dar um exemplo aqui. Mudança de apontamento para pasta de rede, ele faz de forma automática. Eu posso mexer lá via linha de comando, mas é um pouco mais complicado. Ele tem uma biblioteca de softwares onde você consegue com poucos cliques instalar e configurar. Então você tem DHCP, DNS, AD, serviço de backup, você tem serviço de e-mail, serviço de controle web com proxy, você tem VPN com OpenVPN, você tem Firewall. Um sistema modular ele não serve para você usar tudo, ele serve para você adaptar à sua realidade. É para isso que o sistema modular existe. Então, voltando aqui, eu preciso verificar algumas coisas. Eu tenho recurso de hardware para esse serviço, eu vou usar quantos serviços? Quais os serviços que são mais críticos para mim? Quais eu tenho uma dor na minha empresa para resolver? A minha dor é com o Samba, porque eu estou usando a versão 3. A minha dor é porque eu estou ilegal com o licenciamento da Microsoft e o diretor da empresa, o dono da empresa, diz que não vai comprar licença e ele quer estar em compliance. Então você precisa procurar uma solução que ele esteja em compliance. Qual a criticidade do meu serviço? Gente, vamos analisar se esse serviço de fato vai resolver uma dor da empresa, porque a gente precisa verificar tudo. A gente não pode oferecer um serviço sem saber se consegue manter. Então, saber se eu consigo manter, se eu consigo reparar e se eu consigo restaurar. São 3 perguntas básicas que eu devo fazer antes de implementar. São perguntas simples de responder. Elas vão startar algumas atribuições, algumas ações, como por exemplo, procurar conhecimento. Então eu vou em alguns lugares no YouTube, vou fazer curso, enfim. E para restaurar eu preciso ter uma política de backup. Você pode ter N formas de restaurar esse serviço. Mas enfim, esse disclaimer aqui é só para que vocês desenvolvam esse pensamento analítico. Então eu tenho aqui meu Proxmox, tá? De forma bastante simples, a gente já tem falado bastante sobre o Proxmox. Tem um mundo de configurações que eu queria falar aqui para vocês depois, eu vou falar aos poucos, tem tempo para isso. E eu tenho aqui um NetServer já criado. Se vocês querem saber, quem não sabe, tá, gente? Meu foco vai ser sempre trazer pessoas que estão iniciando ou pessoas que têm dúvidas mais simples ou intermediárias, para que elas entendam mais sobre esse mundo tecnológico, para que elas consigam evoluir. Então, se você não sabe instalar uma máquina virtual ou não lembra como criar uma máquina virtual, eu vou deixar aqui nos cards agora e na descrição o vídeo onde eu mostro de forma bastante simples, eu acredito que seriam 5 minutos, como criar uma máquina virtual no Proxmox. Já tenho aqui a máquina virtual criada no Proxmox, eu vou apenas iniciar ela aqui. Então, iniciada a minha máquina, eu vou aqui em console para abrir a minha interface do Proxmox. Eu vou fazer a instalação. A instalação é bastante simples, como eu falei, como ele é baseado em CentOS, ele tem todas aquelas configurações iniciais para instalação do próprio NetServer. Bom, então aqui eu tenho a instalação, eu vou fazer algumas configurações básicas, tá? Isso aqui não foge muito do que é feito no CentOS, como eu já tenho falado para vocês. Vou configurar aqui o meu NTP. Linguagem, teclado, vou só dar o OK aqui. Aqui na parte de interface de rede eu já vou deixar automático aqui, tá? É apenas um laboratório, 7.2.22.4. Aqui na parte de instalação eu vou deixar ele de forma padrão. Em algum vídeo, algum inscrito me questionou sobre demonstrar mais as configurações detalhadas do particionamento. Entenda que aqui é bastante específico. Por exemplo,
Se você está pensando em implantar isso para produção, você geralmente entende-se, você tem uma estrutura de virtualizador, storage e backup. Esse é o mundo perfeito, onde o host vai apenas executar, né, o processamento da máquina virtual, do seu servidor, porém ele está armazenado no seu storage. Não é minha realidade essa. Então, caso essa não seja a sua realidade, talvez você tenha uma placa RAID configurada no seu host e ela faz ali uma configuração, um aglutinamento de discos para entregar o seu hypervisor. Caio, também não é minha realidade. Eu uso discos na porta SATA mesmo, nem servidor é. Eu ia falar nome de marca aqui, mas eu penso um dia em estar tendo uma relação saudável com algumas empresas, então não vamos falar de marcas, tá? Você tem, às vezes, uma máquina que não é servidor, que é uma máquina mesmo, propriamente dito, tá? Então, assim, é muito específico. Claro, você precisa analisar algumas coisas antes de implantar. Uma delas é qualidade do disco, qualidade do servidor, qualidade da placa de rede. Você precisa verificar particionamento, se é RAID, se não é. Entenda que é bastante específico. Então, assim, depende do ambiente. Para nível de laboratório, eu vou deixar de forma padrão. Ali eu avancei, ele me questiona aqui qual a senha do usuário root. E aqui ele vai fazer todo o processo de instalação, tá? Aqui eu vou acelerar um pouco ou devo cortar para que a gente siga adiante. Bom, aqui ele configurou, já reiniciou e está iniciando o meu CentOS com a aplicação do NetServer. Bom, então eu tenho aqui o meu IP e a minha porta. Tudo que eu tenho que fazer é... Pronto. Vou direto no HTTPS. Vou adicionar aqui como lista de exceção. Eu tenho aqui a minha tela de login do NetServer para conectar. Conectei aqui. A versão 7 ela tá bem mais estável. Eu confesso que eu gostava muito da versão 7.0. A interface web eu achava mais simples, mais direta. Mas essa também é uma interface boa, uma interface onde mostra algumas configurações, alguns ajustes importantes. Eu tenho aqui uma série de opções onde eu posso falar, onde eu pretendo falar de forma mais detalhada sobre cada item. Então eu tenho aqui alguns parâmetros de configuração, onde eu tenho aqui na parte de rede algumas informações pertinentes às minhas configurações de rede. Eu tenho a parte de DNS, tudo isso referente à configuração do servidor, tá, gente? Então aqui eu tenho a parte de backup, onde eu posso aqui, por exemplo, executar um backup agora. Configurar aqui, manter 3 backups. Eu posso simplesmente executar um agora. Então eu posso colocar aqui padrão. O dia, acho que é 25, eu acho. Configurou aqui, nós temos já um backup que eu posso, inclusive, baixar ele aqui para futuros problemas. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu fiz aqui um snapshot de configurações do NetServer. Então, tranquilamente, eu consigo reimplantar o meu NetServer em outro lugar, ou até aqui, se der problema, e restaurar essa parametrização de configuração que eu tenha toda aqui dentro desse snapshot. Eu tenho aqui a parte certificada, SSH, eu tenho a configuração de redes confiáveis, isso aqui é bastante interessante no NetServer, onde de cara eu consigo dizer quais são as redes que eu vou permitir comunicação com ele ou não. E tenho aqui algumas configurações. Entenda que essa parte do vídeo é apenas para mostrar de forma macro. Eu pretendo falar de forma detalhada sobre cada item. Eu tenho planejamento para vídeos até dezembro, até porque eu tenho uma vida bastante corrida profissionalmente. Minha vida mudou muito nessa pandemia, profissionalmente falando, e eu preciso gravar vários vídeos e eu vou começar a subir vários vídeos para a plataforma e agendar publicações. Assim eu consigo dar um foco no canal, eu consigo dar um foco em responder e-mails que vocês me mandam. Eu tenho recebido bastante e-mail,
Então, pretendo responder todos, tenho respondido todos na medida do possível, e ainda assim eu tenho um trabalho que me demanda muito tempo e esforço. Vou falar sobre todas, aqui eu tenho apenas algumas, o PVPN, Nextcloud, que é a rede privada, eu tenho um servidor de impressão, eu tenho um proxy reverso, se eu tenho um proxy reverso eu devo ter o proxy tá aqui, proxy SMP, eu tenho central VoIP, eu tenho filtro web, que é o proxy, tá? Ele usa o Squid. Eu tenho hospedagem web, eu tenho servidor de banco com MariaDB, eu tenho o que eu tenho mais aqui? O mensageiro, eu tenho integração com SQL Server, interessante, não conhecia. Eu tenho aqui servidor de arquivo, correio eletrônico, servidor FTP. Quando eu falei que ele era modular, eu estava falando justamente disso. Eu consigo ter vários sistemas diferentes no mesmo sistema. Cabe a mim usar 1, 2, 3, 4, todos, enfim. Cabe a mim usar da melhor forma. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Alexa, desligue a iluminação do estúdio. Doido. Alexa, desligue a iluminação do estúdio. Você quis dizer luz do escritório? Alexa, desliga o escritório. Tudo bem.